Olá pessoal, tudo bem? Estamos na nossa 26ª conversa sobre o Projeto Nacional Livro de Ciro Gomes, Projeto Nacional Dever da Esperança. Dentro do capítulo Uma Nova Agenda de Reformas, conversamos sobre a necessidade de revertermos as reformas já implementadas por os governos passados, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a lei de teto de gastos. Verdadeiros chutes nas canelas do nosso povo. Já comentamos sobre isso aqui. Hoje vamos falar sobre a proposta de Ciro Gomes para a saúde. Antes da Constituição de 1988, existiam 3 situações em relação à saúde no Brasil. Os que podiam pagar pelo atendimento, os que tinham carteira assinada e 80% da população que não tinha direito a nada. É isso mesmo, não tinha direito a nada, a não ser atendimento pronto-socorro. Foi a Constituição de 1988, inspirada no Estado de Bem-Estar Social Europeu, que tornou a saúde um direito de todos e dever do Estado. E nós já falamos aqui sobre o Estado de Bem-Estar Social. De qualquer forma, Ciro, se utilizando de sua franqueza habitual, afirma que não será no espaço de 2 ou 3 governos que teremos uma saúde pública padrão europeia, né? Simplesmente porque não somos ricos tanto quanto para isso. Em outras palavras, o problema do SUS é da falta crônica de financiamento de dinheiro. Lógico que temos que diminuir a corrupção, o desperdício e a má gestão. Mas não será resolvendo só isso que teremos nossa rede pública de nível europeu. Não é só isso, mas o financiamento exige muito mais. Em 2020, de todo o orçamento do governo federal, ou seja, da União, foram destinados ao SUS 116 bilhões de reais. É isso mesmo, 3% do orçamento total. Você acha muito? Na Europa, em média, os países gastam 4 vezes mais do que isso. Nada está ruim que não possa piorar, diz o pessimista. Pois é, com a aprovação daquela lei do teto de gastos, que praticamente congela os gastos da União na área da saúde e na área social, e com o crescimento do número de habitantes no Brasil, essa situação vai ficando cada vez mais calamitosa. Por isso as prefeituras já iniciam um processo de terceirização da saúde e da educação, porque são coniventes com esse tipo de conduta. De qualquer forma, mesmo com essas fortes limitações, Ciro afirma que podemos promover uma reforma no SUS de modo a enfrentar problemas crônicos e assim conseguir melhorar o serviço. Por exemplo, a carência de médicos. Nossas universidades formam médicos voltados para iniciativa privada, para atendimento em consultório particular e conveniado. Portanto, para aquelas especialidades que dão mais retorno financeiro, porque é cara a faculdade. Com isso, faltam clínicos gerais, pediatras, anestesistas, médicos de UTI, intensivistas. Temos que formar médicos generalistas, aptos a se dedicar aos problemas mais usuais e atender às necessidades do programa de saúde da família. Certamente não será importando médicos de Cuba, um país infinitamente mais pobre que o nosso, que vamos resolver esse problema de forma definitiva. Essa medida não passou de um paliativo, né? Que hoje nem isso nós não temos. Para que isso se resolva definitivamente, temos que discutir a criação de uma carreira de Estado para os profissionais de saúde, como acontece no Judiciário e no Ministério Público. Essa medida vai conferir estabilidade a esses profissionais, de modo que ao começarem suas carreiras como recém-formados, esses jovens atendam em pequenas comunidades do interior, até que desempenhando bem suas tarefas, vão progredindo e sejam promovidos para os grandes centros, se assim for o seu desejo deles, né, de cada um deles. Importante dizer agora que eu, como médico, né, que é fundamental se estabelecer um grande programa contínuo de aperfeiçoamento para esses profissionais que estão mais afastados no interior do país. Isso é fundamental. Daí a necessidade de termos uma carreira de Estado a nível nacional. Outro problema é do preço dos medicamentos. Isso acontece primeiro porque mais de 80% dos medicamentos que usamos regularmente tem sua matéria-prima importada, especialmente da China e da Índia. Outro problema grave é a lei de patentes. Essa lei dá direito de comercialização exclusiva para a indústria que registrou primeiro certo medicamento, que deve valer por um tempo. Aqui no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, presidente, aprovou uma lei que essa exclusividade dura 20 anos. E o Brasil só pode comprar medicamento dessas empresas que têm essas patentes, mesmo havendo genéricos mais baratos na praça. E o pior,
impede que outras empresas produzam esses medicamentos também. Por isso nossos remédios são tão caros. Existem projetos de lei tramitando no Congresso, mas que não saem da gaveta por interesses de forças maiores do capital financeiro, né? Sempre, né? Esses são os governos que nós temos desde 96, que não se muda isso. O complexo industrial da saúde, já comentamos aqui também. É inadmissível o Brasil não consiga produzir um leito hospitalar mais moderno, né? E tem que importar isso. Um respirador, por exemplo, a gente está vivendo isso, basta o governo determinar com prioridades em suas compras para empresas nacionais e oferecer crédito com juros mais baixos para que elas desenvolvam e consigam produzir esses materiais. Sem falar no papel das universidades na pesquisa de medicamentos, de vacinas e outros produtos de interesse médico para o Brasil. Estamos vivendo isso na pele. Informatização do sistema, com um cadastro único, com toda a população com cartão SUS sendo utilizado no sistema único e privado, particular, poderemos ter controle de consultas marcadas, resultados de exames, de modo a impedir a duplicidade de ações. Não canso de falar isso. Isso se deve acontecer numa plataforma que todas as pessoas tenham acesso, profissionais de saúde e usuários, incluindo a possibilidade de avaliação dos serviços pelos próprios usuários, como a gente faz nos aplicativos aí. Certamente isso vai diminuir as filas para o atendimento e otimizar esse atendimento e baratear o custo desse atendimento. Nova distribuição das atribuições de saúde. Isso significa dizer que temos que incluir fortemente outros profissionais de farmácia, fisioterapia, psicologia, biologia, enfermagem e outros na equipe de saúde. Isso deve ser feito através de uma triagem, que pode ser feita também através por telefone, quando o entrevistador terá a oportunidade de conhecer a demanda do usuário. Por exemplo, se ele tem uma receita de medicamentos de uso contínuo, não quer dizer que obrigatoriamente ele terá que passar pelo médico. E tantas outras situações que são demandadas aos médicos no dia a dia, ocupando a agenda médica sem a necessidade que outros profissionais podem resolver. Mais médicos brasileiros. Não será importação de mão de obra, neste caso de médicos, como acabamos de falar acima, que nós iremos resolver nosso problema de forma definitiva. Temos que levar as universidades públicas a formar médicos para os brasileiros. Isso significa dizer que nossos jovens médicos têm que ser formados a partir das necessidades de saúde da população brasileira. É difícil entender? Não. Muitas vezes nossos jovens saem das faculdades de medicina conhecendo certas doenças que aparecem mais nos Estados Unidos, por exemplo, e têm alguma dificuldade para tratar doenças mais comuns no nosso meio, no Brasil, como a tuberculose, por exemplo, que graça, né, em todas as cidades brasileiras. Outra sugestão, no caso de formandos em escola pública, essas devem fazer o serviço social obrigatório na rede pública por 2 anos, naturalmente que remunerado, com um modo de restituir o investimento do Estado em sua formação. Não tem o serviço militar, tem o serviço social, isso é fundamental. A distrição da clientela é regulação. Palavras de difícil compreensão, mas que querem dizer que todo brasileiro, independente de sua renda, deve ser vinculado ao SUS através de uma porta de entrada que hospedará seu prontuário eletrônico, a partir da qual cada paciente será referido ou contra-referido a outras unidades mais complexas ou especializadas conforme regulação centralmente administrada em cada região. Na prática deve funcionar assim: a unidade básica de saúde é a porta de entrada e a central de regulação direcionar o paciente para exames especializados, consultas com especialistas ou cirurgias, conforme as necessidades apontadas pelos profissionais de saúde. Implementar o SUS como foi previsto na Constituição de 1988. Está tudo escrito na Carta Magna. E a sua regulamentação em 1990 é só querer, basta ter vontade. E o Ciro Gomes aponta isso no seu livro Projeto Nacional O Dever da Esperança. Antes de terminarmos, eu peço que vocês deem um like, uma curtida, um joia, assinem nosso canal no YouTube, Raiz Trabalhista, comentem e ajudem a divulgar esse trabalho que nós estamos fazendo, estreando diariamente, mas que vai ficar na nossa playlist ad eterno para quando a gente quiser consultar, debater e conversar sobre o assunto. Tá bom, pessoal? Aquele abraço.